Amém? Vocês estão bem? Se a Bíblia falasse que tinha a possibilidade de um segundo dilúvio, eu ia achar que era hoje. Porque em Cuiabá, meu Deus, falei, vai cair, o céu vai cair na cabeça da gente hoje, em água. Mas nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor, amém? Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Quero compartilhar uma palavra com você. Você pode abrir lá em Efésios. Pior que a gente vem com tanto papel aqui, a gente não quer deixar de falar nada. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Efésios 4, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga espera mais um pouquinho. Amém? Efésios 4, assim diz a palavra do Senhor: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito num vínculo da paz. Observe que esse primeiro Espírito está dizendo é com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, não é o Espírito do homem. Eu vou destacar algumas palavras, eu espero que você guarde elas no seu coração. 4. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Verso 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muito prisioneiros e deu dons aos homens. Amém? Verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou por lá, ou por vento de outra doutrina, e pela astúcia e aspereza de homens, e a induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, e dele todo o corpo, ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você pode abaixar sua cabeça? Deus, o homem de si não tem nada a dizer, Deus, porque o que nós viemos buscar aqui não é algo que nós podemos usar uma fórmula e vai dar certo, Deus, mas nós viemos buscar aqui uma orientação. Nós viemos aqui ouvir a Tua voz, Pai, porque a Tua palavra diz que nós podemos ouvir várias vozes, mas os Seus servos, as Suas ovelhas, reconhecem a voz do bom pastor. Que nós possamos ouvir a voz do bom pastor hoje, e que todo homem se cale diante da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu acho esse texto muito significativo. Ele fala várias palavras que mexem comigo. Não sei se é assim com você.
Tá certo que é um texto bem grande, né? A gente vai ler e tem muitas outras coisas que o Senhor fala aqui. E esses dias eu estava refletindo sobre isso, e para vir para cá eu fiquei lembrando que, se não me falha a memória, já tem 1 ano que eu não subo no altar para compartilhar uma palavra do Senhor, por vários fatores, né, que a gente se encaminha. E aí justamente a palavra vem falar sobre um corpo ajustado. Falei amém. Se você consegue entender o que eu estou começando a dizer. E aí a gente sempre ouve falar aqui, e a gente vai gerando uma maturidade em nós, assim, eu espero que o Senhor gere muita maturidade em nós, de dizer que quando nós falamos, primeiro ela falou para nós, e se ela não faz sentido para nós, se ela não faz um efeito para nós, o Senhor está querendo gerar aquilo em você, e que você aprenda que você tem que ser daquele jeito, amém? E em todas as coisas nós podemos aprender a palavra do Senhor, e quando o Senhor quer falar, Ele fala com você diversas coisas, amém? Quem já passou por isso? Às vezes é uma coisa que você acha insignificante em outros momentos, mas em algum momento aquela palavra te fala de uma maneira que você nunca ouviu, e você fala, é verdade, Senhor. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma filha de 8 anos, e aí nós gostamos muito de assistir filmes. Nós não assistimos canal aberto, faz lá em casa, acho que deve ter 8 anos. Nós selecionamos o que assistimos, principalmente depois que você tem filho. Você sabe que não é qualquer coisa que você pode assistir, porque ele quer assistir com você, ele quer a sua parceria. Se você é um pai, uma mãe que não assiste nada com seus filhos, não compartilha, tome cuidado. Você criou um filho para quê? Para compartilhar a sua vida com ele. Ele vai receber valores. E eu gosto muito dos filmes da Marvel. Esses dias eu falei, Maria, nós vamos assistir vamos assistir os filmes. Já assistimos todos, é óbvio que já assistimos todos, né? Como bons fãs de Marvel. E eu acho que muitos pais, se você não é, você está muito careta, viu? Passa a aprender que seu filho gosta disso, tem coisas legais ali. E aí nós assistimos em ordem cronológica, irmão, quando aconteceu os fatos. Eu acho lindo isso, sabe por quê? Porque Deus deu capacidade ao homem de criar tantas coisas, mas Deus nos dá a capacidade de ver Ele em coisas que as pessoas de repente não veem. Amém? E eu fui assistir aquele Guerra Civil. Você já assistiu? Quantos aqui já assistiram esse filme? Está convertendo, hein? Não, brincadeira. Você pode assistir, querido. E eu fui assistir com a Maria aquilo lá. E nesse filme Guerra Civil, o Senhor me falou uma coisa muito importante que eu queria compartilhar com você hoje. E é para a gente passar a aprender que o Senhor está em todas as coisas, queridos. E Ele usa todas as coisas para nos ensinar. Imagina que o Senhor usou num episódio um animal que falou com alguém. Se Ele usa um animal, Ele usa a mim, usa você, usa qualquer um, e usa qualquer coisa para poder nos falar. E nesse filme Guerra Civil, eu criei um roteirinho aqui. Ele tem um barão chamado Barão Zemo. Ele é uma pessoa normal como eu e você. Ele não tem grandes poderes, ele não tem a armadura como lá o Tony Stark. Se você é fã, já assistiu, sabe do que eu estou falando. Ele não tem aquela força descomunal como o Hulk tem. Ele não tem nenhuma dessas habilidades, ele não tem nada de extraordinário. Pelo contrário, ele é uma pessoa como eu e você. E isso é mostrado no filme. Ele não tem nada, ele não tem a sagacidade do Capitão América, da força, da garra, da vontade, do patriotismo. Ele não tem nada disso. E nesse filme, para mim, que é um dos mais emblemáticos de todos eles, para mim é o melhor, porque ele fala de um ministério, ele fala de um conjunto de pessoas. E o que é a igreja? A igreja é um conjunto de pessoas. Queridos, se você não tem a noção de que você é extraordinário, eu vou te dizer, no livro de Gênesis, quando você lê o livro de Gênesis, a palavra do Senhor diz que quando Ele queria fazer os céus e terra, Ele falou, haja luz, haja isso, haja aquilo outro. Mas quando chega o homem, Ele não falou, haja o homem. Ele pegou o barro, Ele pegou aquela substância com as suas próprias mãos, Ele modela com as suas próprias mãos e sopra o fôlego de vida. O Senhor teve trabalho? Ele teve o cuidado. É diferente. Quando você passa no mercado e compra um bolo, você leva para alguém, é bacana. Mas quando você faz, querido, é diferente. O Senhor, Ele fez questão de ter o trabalho. As outras coisas emanou poder.
ali não emanou trabalho. Você entende que nós somos especiais? O nosso Deus poderia ter falado assim: haja o ser humano, porque Ele tem poder, amém? Mas Ele quis fazer. E o que isso conecta no que eu quero falar? Nós somos todos nós somos extremamente especiais. Cada um com um talento diferente, queridos. Às vezes o talento está escondido, às vezes o talento está na cara. Nós temos pessoas, queridos, se você está no culto do lado de alguém que bate a palma fora do compasso, querido, não sei você, mas perco toda a paciência com aquilo. Aquilo me incomoda, eu paro de bater palma, porque eu não consigo caminhar no certo, começo a caminhar no errado. Eu não gosto de bater palma perto do meu pai. Meu pai está em casa assistindo o culto online. Falei, eu não gosto, porque ele bate fora do compasso. O talento dele não vai ser, nunca, não adianta. Pode ser só ele no altar, que se tiver que ele cantar, que ele daí lascou tudo, meu irmão. Não vai dar certo, vai ficar errado, os irmãos ali vão ficar irados, vão sair da paz, porque ele vai cantar num lugar e eles vão tocar no outro. Então tem um talento, mas o talento dele é ser um ótimo matemático. Eu admiro muito meu pai. Se fala assim, tanto vezes tanto, ele fala, dá tanto. Não pode usar calculadora não. Quando ele foi para a escola, ele brigou com o professor. Ele já era idoso, eu incentivei ele, ele brigava, porque não podia usar a calculadora, ele não queria. Tem algo de especial, em você aí tem algo de especial, tem um profissional de alguma área, que provavelmente eu não sei fazer. Esses dias, foi o primeiro corte de cabelo do Pedro, para mim foi significativo. Eu falei, eu vou cortar, daí ele falou assim, você vai estragar o cabelo do menino. Ela estava certa. Eu levei lá, e graças a Deus ele deixou cortar. Eu falei, voltou um homenzinho, eu achei tão lindo aquilo. É especial, querido. O talento do cabeleireiro é especial, porque ele sabe fazer, e todo mês nós estamos lá. De vários então você entende que cada um de nós somos especiais, temos algo extraordinário dentro de nós. Isso é talento de Deus. É que a gente às vezes quer ser um falso humilde de dizer assim, às vezes a gente tem medo de falar assim, poxa, mas eu sou bom nisso. A gente tem medo, porque a gente foi ensinado a ser humilde, né? E às vezes humildade não é não dizer que você é bom em algo, se você de fato é. Porque pode ser que você faça uma comida excelente, uma coisa que até hoje eu não sei fazer. Eu costumo dizer que a minha gororoba eu como, mas eu não posso obrigar outros a passar por essa tribulação, meu amigo. Então, o que acontece? O Barão Zema, que é o cara do filme, ele fala assim, eu fiz questão de voltar no filme, porque ele me tocou tanto. Ele falou assim, eu sabia que eles eram pessoas tão extraordinárias, um conjunto de pessoas especiais, que poderiam viver um mesmo propósito, cada um com um talento especial, que são os chamados vingadores. Ele diz assim, são essas exatamente a palavra que ele diz, eu sabia que não podia matá-los, homens poderosos, mais poderosos do que eu já tentaram, mas, e se eu pudesse fazê-los se matarem? Ele não tinha um talento especial, mas aquele grupo tinha uma fragilidade. Com tantos talentos, com tantos poderes, com tantas coisas, eles eram extraordinários. E alguém que não tinha nada disso, ele falou assim, eu não posso combatê-los, mas eu posso plantar algo neles. Queridos, o que isso se conecta conosco? A única maneira que o diabo nos encontra no meio de nós para nos destruirmos e nos desarticularmos é criar situações que nós possamos criar inimizades uns com os outros, não vê o talento e o extraordinário que o irmão tem e fala assim, não, ele não sabe nada, ele acha que sabe. Aí esse irmão de irmão é muito metido, não me dou bem com ele, não vou trabalhar com ele, não me coloca junto. Ele pode criar situações que possam destruir o nosso convívio, e afinal de contas, essa é a função dele. É isso que ele tem a fazer. E o pior, queridos, que muitas vezes consegue. Isso é triste, porque nós somos extraordinários, porque nós viemos das mãos daquele que nos fez, daquele Criador, que um dia virá para nos buscar.
E nós, com todas essa especialidade, sendo tão extraordinários, muitas vezes nós nos tornamos ineficientes, sendo muitas vezes juízes dos outros. Você já ouviu falar da fé julgadora? Aí aquele irmão não tem unção, aquele louvor não teve unção, aquele pregador não pregou na unção. Quem dá unção? É Deus. Se é dele, você tem que se preocupar com ela? Você observa que não? Mas tem os aferidores de unção. Esse culto estava com muita unção. Ué, como assim? Se a palavra de Deus diz que o culto é racional, e lá nesse texto não preza em racionalidade, mas preza em você prestar um culto a Ele e você ser o sacrifício. Se você é o sacrifício, você não está prestando atenção no seu irmão, você está prestando atenção em cultuar, em agradar a Ele, porque você vê aí, você está diante dEle. Não que lá fora você não está, mas aqui a gente tem a impressão de que a gente veio e Ele está de cara com Ele. Não é assim que você tem a impressão? Que você está aqui, Ele está aqui, está vendo tudo o tempo todo. Não que Ele não vê em outro momento. Mas se você veio para cultuar, como que você vai aferir a unção se é Ele que coloca e dá? Qual é o grau da adoração? Muitas vezes a gente tem uma fé julgadora, queridos. Muitas vezes nós não entendemos que um irmão está num estágio, o outro está num estágio, eu estou num estágio, ele está num estágio, mas nós queremos chegar num propósito. E aí é a semente que vem desarticular os nossos irmãos ou a nossa igreja. O reino é chamado, e o reino e o chamado para o qual fomos designados, diz em Efésios 4:1: portanto, eu, primeiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Isso diz Efésios 4:1. E se diz a palavra que nós temos um chamado, quer dizer que todos nós temos um chamado, nós temos um chamamento. E a partir do momento que todos nós temos um chamamento, nós vamos andar em um propósito desse chamamento. E no geral, qual que é o propósito de todos nós? Ganhar vidas, não é isso? Adorar ao Senhor, engrandecer o nome dEle, e um dia ganhar a recompensa. Isso é para pessoas extraordinárias, querido. Ou seja, para todos nós. Não pensa você, mas eu não sou um pregador, eu não sou isso. Querido, o Senhor não está preocupado se você é um grande pregador, Ele está preocupado se você quer seguir aquilo que Ele te chamou a fazer. A gente se preocupa demais, às vezes com o título. O Senhor não está preocupado. Nós vamos ler ali que o Senhor chamou cada um para uma função, é óbvio, mas chamou nós todos para um propósito, porque nós temos que ser um corpo ajustado, assim como diz a palavra. Infelizmente não alcançamos, não conseguimos crescer e não prosperamos quando nós deixamos essas sementes do mal infiltrar no nosso meio. Quando a gente não consegue observar que o irmão, ele está num estágio e nós de repente a gente está em outro. E se você parar para pensar, a caminhada cristã, gente, quando a gente começa a perceber que está maduro, a gente começa a julgar menos e a pensar menos que o outro, você começa a pensar, isso é eu, não é o outro. Isso é um sinal de maturidade, é um sinal da verdadeira humildade. Então eu consegui perceber naquele filme que, mesmo que fossem pessoas extraordinárias, o diabo, assim como o barão lá, o diabo também quer fazer assim, ele quer desarticular pessoas que têm talentos extraordinários, para que eles não acreditem no talento que têm, não acreditem no chamado que têm e não façam nada. Assim o reino não prospera, assim o reino não ganha e nós ficamos parados, desarticulados, porque ficamos pensando, será, mas será, eu faço. Eu vi uma frase uma vez que uma pessoa diz assim, que o melhor que bem feito é o feito, e a palavra diz que nós temos que fazer segundo as nossas forças. Se a nossa força fosse só aquilo, é aquilo, querido, está feito. Fica com medo se vai ser aprovado pelas pessoas, se vai ser tão bonito. Faça, vamos fazer. Você entende que essa palavra é muito para mim? E eu tomei muito essa palavra para mim. Eu falei, Deus, tem 1 ano que eu não compartilho a palavra. Não quer dizer que aí fora eu não estivesse fazendo isso, né? Com os meus colegas, com os meus amigos, com as pessoas que eu trabalho, a gente sempre procura fazer algo. E com isso eu também não quero fazer uma propaganda minha, mas eu estou querendo dizer que a gente busca viver uma conduta assim. Isso sai de dentro da gente, né?
É como falar assim, isso é uma bênção. Quando a pessoa fala isso perto de mim, eu falo assim, se ele não é crente, ele já foi numa igreja. Ou ele tem pai crente, tem uma coisa. Porque o incrédulo não vai falar, isso é uma bênção. Ele não vai falar assim. Lá na escola eu lembro que teve uma situação que foi engraçada. O garrafão caiu e lavou o rapaz tudo assim. Eu falei assim, glória! Não era para dar bem glória naquele momento, mas saiu automático. Todo mundo olhou, riu e falou assim, glória! Glorificaram, o problema é deles. Se eles não queriam, glorificaram sem querer. Todo mundo deve ter falado assim, esse pelo menos vai numa igreja, com certeza. Amém? E infelizmente, quando nós não conseguimos perceber essa visão extraordinária que o Senhor nos vê, e é engraçado, o Senhor nos vê como extraordinário, o Senhor nos vê como nós podemos ser. Quem determina se nós seremos ou não somos nós, porque Ele não fala assim, a partir de amanhã agora é só bateria, não vai tocar mais teclado não. Você acha que Deus, percebendo que você pode ter talento para fazer mais outras coisas, vai deixar você fazer só uma? A gente não pode ser menino na fé a vida toda. A gente tem que aprender que Deus quer usar talentos que você tem, certo? E quando nós deixamos o diabo plantar a semente, é gerado 3 coisas na vida e na coletividade onde os crentes se reúnem, que está lá em Gálatas 5:20. Das várias coisas que falam lá, que é bem pesado mesmo, porque está falando sobre várias situações em Gálatas 5:20, eu separei 3 coisas que o diabo, ele quer fazer, e esse é o ministério dele. E diga-se de passagem que ele é bom nisso que ele faz, porque ele não tem outra coisa para fazer. A primeira deles é a discórdia. Você sabe o que significa discórdia? A língua portuguesa é muito rica e eu gosto sempre de olhar o significado das palavras, porque às vezes a gente acha que sabe. A palavra discórdia significa desentendimento e desavença. O irmão passou, mas tão metido, nariz empinado, nem me cumprimentou. Meu querido, se você vai ficar bravo com o seu irmão e criar uma inimizade só porque ele não te cumprimentou, você está muito dodói demais. Enquanto os apóstolos apanhavam, era preso, nós vamos importar porque o irmão não me deu a mão e não me cumprimentou, não balançou a minha mão. Eu estou fazendo um tratamento na mão, eu vou cumprimentar alguns irmãos, eu penso, aquele aperta a mão duro, hein? E dói, querido. Aí eu vou com a esquerda para ver que aqui dói menos. Tipo, aí o cara me dá uma esmagada na mão e ele não sabe. Eu vou ficar ofendido, mas ele não sabe. Agora todo mundo sabe, né? Ele não sabe. Se ele não me cumprimentar, também não vai ficar me doendo muito. Não pode, querido. Porque senão eu vou começar a ter desavença e uma discórdia por conta de uma coisa boba. A segunda coisa que o diabo fala, dissensão. Se fala dissensão, a maioria das pessoas não sabe o significado, literalmente. A dissensão significa desavença, conflito, disputa. Tudo no mesmo sentido, está na Bíblia, lá em Gálatas 5:20. Disputar, eu com certeza eu vou fazer de tudo para ter um cargo na igreja. Parece que é uma empresa, será? Ele está chegando lá no céu, vai chamar o diretor adjunto, compareça que o Rei da Glória vai agora. Querido, você não está na empresa não. E lá na empresa às vezes a gente não faz. Então, querido, ele quer colocar uma disputa, uma desavença. E a terceira coisa, ele fala de facção. Aí você fala, é o crime, com certeza. A facção, olha o que é uma facção: partidários de uma mesma causa em oposição de outros. É a mesma coisa que eu vi, e acontece, queridos. Vem aqui e te ensina uma coisa, aqui nós fazemos assim, é assim, porque nós somos pautados em tal palavra assim. Aí você fala lá no meio do grupo, mas eu não concordo não, me explicar lá, mas na verdade é assim. Você está sendo partidário de uma causa oposta do que está sendo falado aqui. E a gente não pode fazer isso. Não pode, querido. É a mesma coisa que você vai ter uma empresa e falar para o seu patrão, mas o melhor é fazer assim, você sempre fez errado. Vamos fazer desse jeito aqui, só desse jeito que presta, do seu jeito não presta não. Mas agora você é funcionário e manda em você mesmo? Você está vendo, queridos? Quando eu sou partidário de uma causa que não é aquela causa que nós somos chamados,
eu sou oposição. E aqui nós somos partido único, queridão. Aprende. Aqui não tem pluripartidarismo. Aqui você é ou não é. Ou você é isso ou você não é. Ou você concorda ou você discorda. Sabe o que eu ouvi essa semana? Uma frase que eu achei assim, muito interessante. Quando você não se posiciona, você é posicionado. Qual que você prefere? Às vezes você tem que se posicionar, querido. Tem coisas que você fala assim, é assim. Uma pessoa me confrontou com uma coisa hoje que eu acho muito grave, e aquilo mexeu comigo, e eu fiquei pensando, e eu não deixei de pensar nisso, porque eu quero conversar com essa pessoa ainda. Ele falou assim: você não acha que os cristãos são muito julgadores, porque fala do homossexualismo, como eu estou errado, eu não tenho direito nada do céu, e isso não está me julgando? Eu falei para ele assim: mas você já ouviu falar em preceitos? O Senhor não vela pelas pessoas, Ele vela pela palavra, e se Ele falou que é assim, ou eu adequo a ela, ou eu estou fora, mas isso não me impede de gostar de você. É sério, queridos, eu não estava querendo ser aquele cara, eu não estava querendo ser aquele cara tipo assim, eu vou falar uma coisa legal para não ficar ruim com o cara, né, porque eu não quero ser preconceituoso, e não é preconceito, é a palavra, nós não temos como mudar a palavra, é assim, ela é assim, Ele determinou que é assim, e ponto. Mas isso te impede de amar as pessoas, te impede de amar os errados, te impede também de se consertar, e de não ter uma fé julgadora, falar: você está todo errado, você vai para o inferno. Aí ele até falou assim: cara, eu fui de uma igreja por 7 anos, e o pastor, ele era um cara bem gordão, ele falou essa palavra: você acha que ele não comia mais do que necessitava, e isso não é gula, ele também não corre risco de não ir para o céu? Eu não tive nem argumentos quando ele falou isso, eu só ri. Eu não quis me dar o trabalho de ter que falar alguma coisa nesse sentido, que eu não conheço a pessoa, não podia falar. Aí eu usei a tática do Paulo: se é de sorrir, sorri, se é de chorar, chora, se não fala nada. Mas eu entendi que tem uma mágoa ali, e é uma pessoa muito boa. Por que eu não posso orar por ele então, queridos? Se o Senhor me vê como extraordinário, por que eu não posso lutar pela vida dele? Assim como eu tenho lutado pela minha, assim como você luta pela sua, certo? Então, queridos, aqueles que praticam a discórdia, a dissensão, a facção, olha o que a palavra diz: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. É uma situação irrevogável, não vai, ponto final. Não interessa se você é bonitinho, se você sempre é totalmente angelical, agradável, aquele sorriso lindo, não interessa, a palavra não vai mudar por conta que você pensa diferente. Ela é o que ela é, e ponto. Amém? Não dá tem coisa que não dá, querido, tem coisa que não tem como mudar. Ou você passa a entender, ou você pede a Deus para entender. Você quer ver uma coisa? Às vezes na igreja a gente tem um hábito de não falar certas coisas, porque senão as pessoas vão dizer: esse irmão aí, ele está desviado, só pode, está pensando errado, está contra a Bíblia. Mas eu sempre tive um conflito, eu já falei várias vezes, sobre Moisés ter morrido, não é entrado na terra prometida. Para vocês pode ser muito claro, mas para mim, por muito tempo, eu achava que Deus foi injusto. Eu falo assim: nossa Deus, como se o Senhor for ruim? E as pessoas têm um medo, é um sacrilégio você falar que Deus foi ruim. Mas quando você não está entendendo? E não adiantava eu compartilhar com as pessoas, porque muitas vezes, de repente, principalmente você fala assim: cara, mas o cara é diácono, ele está achando que a Bíblia está errada. Querido, se você soubesse o tanto que a gente precisa eu vou falar para você, quem só para cá ainda precisa mais ainda, porque vai ter que falar para o outro, vai ter que instruir um outro, vai ter que falar alguma coisa para o outro, e não pode sair besteira. Eu vou ser cobrado, eu não vou ser cobrado por uma pessoa que pode passar pano para mim, eu vou ser cobrado por alguém que não tem pano. Ele vai falar assim: você falou e está errado. E aí? E aí eu ficava com aquele conflito. E eu vou lembrar, quem é dessa época, lembra da missionária Águida? Ela é do Oriente Médio. Ela contou várias coisas que eu achei muito assim importantes. E uma delas, ela falou assim que também não entendia isso. Eu falei: caraca, finalmente me encontrei, cara. Alguém que tem a mesma dúvida que eu. E tem coisa que, assim, eu venho de uma família que discute Bíblia quase que o tempo todo. Nós temos um hábito, né, de falar sobre isso. E se você for lá em casa e não gosta muito, então não vai não, você vai perder seu tempo. Porque rodeou, nós estamos falando de alguma coisa que a gente leu, que a gente discutiu, que a gente gosta. É uma coisa que a gente gosta, então se você não gosta muito, você vai ter dificuldades, tá? No meio desse café. E ela falou bem assim: o que é melhor? Entrar na terra prometida ou entrar na terra adquirida? A terra adquirida era assim, aí eu vou dar minha versão resumida.
Moisés, você quer ficar ainda, continuar com esse bando de cabeçudo, passando um perrengue do caramba que você passa, ou vir para cá para ficar comigo? Só que tem que morrer. Mas aquele dia, cara, foi tão libertador para mim. Eu falei, caraca, o Senhor não foi injusto, o Senhor foi muito bom. Gente, eu estou me segurando aqui porque eu sou chorão. Aí quando eu vejo, você lê o texto, o Senhor fala para ele sobe no monte. Depois de ler Deuteronômio, que é difícil ler, né, querido? Porque ele vai falar tudo de novo. Fala, meu Deus, Senhor, eu vou ler tudo de novo. Já aconteceu, Moisés. Passa para frente. E Moisés fala de novo. Imagina o povo ouvindo tudo de novo. Mas é o cuidado que ele tinha. O cuidado, sabe aquele cuidado da criança? Ô filho, não pisa aqui que você pode machucar seu pé. Esse cuidado que Moisés tinha com aquele povo. E ele passou um perrengue desgramado. Eu acho que eu não teria paciência. Eu tinha que falar assim, quando Deus falou assim, ó, vou fazer um povo de você. Eu falo, tá na glória, manda esse povo mesmo que não vai ter jeito. Que olha, dá licença, ô povo difícil. E é eu e você o povo difícil, nós não somos Moisés, tá? E aí quando você lê o texto que Moisés chega, o Senhor fala, olha para cá filho, olha para lá, olha para cá, fala para o menino que agora é ele que vai comandar, mas você vai morrer. Acaba aqui. Mas acaba o sofrimento. É saber que você é extraordinário, você pode conduzir um povo. E o Senhor não está ligando para você se você foi chamado, se você é um pastor, se você é um missionário, apesar que Ele chama, isso sim, chama sim, mas o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. Queridos, você prega quando você não fala. Aliás, que eu acredito, queridos, que a gente prega mais quando a gente não fala do que quando a gente abre a boca. Porque quando eu abro a boca, eu corro o risco de falar, de repente, uma coisa que na minha visão é pecado, mas que o Senhor não colocou aquele fardo sobre aquilo. E acontece muito. E sabe como é chamado? De crentelhez. Você acha que é, segundo a sua concepção, mas o Senhor não vê assim. Sabe qual que era a minha dúvida há um tempo atrás? Eu falei para o bispo, até comentei com o bispo, falei, bispo, eu sou professor, na escola tem a festa junina, aí tem aquele BO, né? Que você tem conflito no começo. Quem, né, não tem, quem ainda não entendeu o seu papel, passa por muitos conflitos em algumas coisas. Eu fui criado num lar cristão, querido. Para mim aquilo sempre foi um pecado mortal. Você colocar os seus pés lá, vai falar do João, vai falar de toda aquela galera lá, né? Às vezes tem que carregar o santinho e tal. Você está lá no meio, você é um profissional, você não for, você é mandado embora, você está lá, e aí? Eu fui conversar com o bispo e nós trocamos uma ideia, o senhor lembra? Faz tempo já. E eu cheguei à ideia de que o meu lugar era lá, no meio da galera do João. E eu falei, eu vou festar com essa galera aí, só que eu vou ser diferente. Eu vou estar lá e vou desenvolver meu papel. Eu posso estar lá e fazer outra coisa. Você imagina que se alguém te convidasse para uma missa católica, ou alguém muito amigo seu, e de repente se você fosse, e seria algo tão diferente, extraordinário, que abriria a porta para ele vir aqui? Porque não seria muito injusto de você falar, eu vou na tua igreja, mas você não vai na dele? Aí o crentelês fala assim, não, mas se for lá é pecado. Aí o cara fala assim, mas eu não vou na tua. A gente se amarra a coisas que de repente Deus quer colocar você lá dentro, para você ver como é, e que precisa de pessoas que são pessoas muito boas também, e que precisam de uma palavra de salvação, e que a gente às vezes, a gente coloca uma barreira de inimizade. É o Barão Zemo colocando a inimizade no meio do povo, e às vezes em vez da gente ganhar, usar aquilo que nós temos de extraordinário, a gente espanta as pessoas, porque a gente se acha bom demais. Eu falei para os meus alunos hoje que eu quero ter um amigo padre. Se você não veio preparado para essa palavra, querido, desculpa, depois você vai lá na salinha do bispo que vai dar tudo certo. Amém? Eu falei, eu queria ter um amigo padre. Aí eles falaram assim, por quê? Eu falei assim, porque eu quero entender mais como eles pensam. E eu tenho que ser amigo de todos, eu falei para eles. Ela falou, e eu não, lá na escola eles falam assim, qual que é a sua religião? Eu falo assim, eu sou cristão. Ah, mas qual que é a igreja? Eu falo assim, a igreja é a igreja de Cristo, né, tio? Aí eles ficam querendo saber, eu quero deixar eles curiosos. Aí eles vêem no Instagram, aí eles vêem em outras coisas, eles vêem no status, está entendendo, querido? Você dá pistas para as pessoas procurar e querer saber onde que é. Não precisa entregar, essa é a minha estratégia, de repente não é a sua. Eu quero que eles venham, eu quero que eles tenham a paz. Um dia uma aluna me falou assim, professor, o senhor é de uma igreja, né? Eu falei, por quê? Porque a minha mãe ouviu uma aula e ela chorou porque gostou do que o senhor falou. Eu falei, caraca, meu. Falei, eu nem sei o que eu falei. E não é porque é bom não, querido, sabe por quê? Não é porque é bom, não é porque a gente é melhor, e eu também não vim aqui para falar de mim, mas esses testemunhos
edifica a minha vida e eu sei que edifica a sua também, sabe por quê? Porque às vezes a gente acerta, a gente não só erra não, a gente fala aquela coisa certa naquele momento certo, e é significativo para as pessoas, e é isso que elas querem ouvir. A palavra de Deus diz, se você ler, as pessoas estão sedentas, mas quem que tem a responsabilidade de levar essa água? Sou eu e sou você, mesmo que você tenha lido poucos versículos da palavra. Amém? Como resolver então uma situação tão difícil dessa? De sermos extraordinários e muitas vezes estarmos desarticulados. O maior trabalho ficou para nós. Eu não gosto de ser repetitivo, mas já falaram aqui que tem muitas coisas que o trabalho é nosso, não de Deus, e eu compartilho dessa mesma ideia. Tem coisa que o Senhor não vai fazer por você, tenha certeza. O Senhor pode te fazer próspero, mas através de algo que você já sabe fazer, não é através de algo, ou de algo que você possa aprender, porque Ele te deu uma inteligência, certo? E que você pode criar algo extraordinário. Queridos, presta atenção comigo. Se você é extraordinário, você é capaz de criar coisas. Pode não ser extraordinário para o outro, mas para você é isso e basta, porque a palavra diz que a minha graça te basta. O que é graça? Algo que você não merece, mas Ele te dá. Então nós podemos criar algo, nós podemos fazer algumas coisas. Em Efésios 4, o capítulo 15, no capítulo 4, verso 15 e 16 diz assim: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, como devem agir os crentes. Se nós fazemos parte, querido, presta atenção, se nós somos parte de um corpo, e se nós formos ajustados em amor, você edifica a minha vida, eu edifico a sua vida, nós edificamos um ao outro, e nós começamos a ganhar, e nós começamos a fazer coisas, e nós começamos a ver o extraordinário de Deus, que Ele sempre esteve ali, mas você não prestou atenção, e as coisas pequenas começam a ser significativas, as pequenas conversas, os pequenos testemunhos, as pequenas ações, até que nós chegamos na capacidade de fazer grandes moveres, de começar a ver os mortos se levantar. Você já viu morto se levantar? Você já orou para algum morto ressuscitar? Eu já fui em velório, queridos. Você já deve ter ido, mas você já teve coragem de botar a mão e ressuscitar? E fé de verdade, falar assim, cara, e se levanta? Você sai correndo ou você fica lá? Eu lembro de uma palavra do Lucinho Barreto, ele falou assim: eu já fui em vários, orei para vários ressuscitar, nenhum ressuscitou, mas porque não depende de mim, depende do Senhor, e Ele não quis, mas eu fiz meu papel. Eu fiquei, cara, na hora eu ri, mas depois eu fiquei, nossa, é significativo, sabe por quê? Porque Ele fez, e eu e você não podemos fazer? Um amigo está desempregado, você fala, cara, eu vou orar por você, e Deus pode te dar um emprego. Você não está falando, não está afirmando com todos os alitos que Ele tem que ter. De repente Deus está colocando ele numa prova, para ele passar um perrengue, para ver que Deus é Deus. Então não cai nessa fria não, seja inteligente, maduro. Fala assim, Deus pode, e você pode orar, não pode? E se você é daquele que esquece de orar, ora na hora, tá? Essa é a tática. Se você esquece, você fala assim, vou orar por você, se você não orar, querido, Deus vai te cobrar, queridão. Não acho que Deus é amor, mas Ele é justo. Você falou, você tem um compromisso. Ei, você falou. Se o Senhor Ele tem um compromisso de velar da palavra dEle, você não tem que velar das coisas de Deus? Vigia, varão. Ou se eu estivesse no nosso pulsação, eu falar assim, toma vergonha de sua cara mesmo. É bem desse jeito assim. A menina falou para mim assim, eu não estou indo na igreja, né? Está difícil. Eu falei, não, filha, você só precisa de uma palavra de Deus, que Deus me deu agora. Qual? Toma vergonha na sua cara. Você sabe o caminho da igreja, você já passou um monte de perrengue desgraçado, você vai ficar nessa vida de desgraça de novo? Ah, dá licença. Não sei se você funciona assim, mas eu sou assim, meio direto, querido. Às vezes, e depois ela falou assim, o que faltava era vergonha na cara mesmo. Eu falei, ó, de Deus, né? Que lindo. Então é isso, querido, nós temos que ser um corpo ajustado. Esquece essa inimizade, esquece essa vaidade, querido. O Senhor não te chamou para ser vaidoso, querido.
As pessoas falam de vaidade, pensam que é a mulher pintar o cabelo, é sair bonito, cheiroso. Sai fedido então, para você ver se as pessoas querem ficar perto de você. Eu, pelo menos, gosto de andar perto de gente cheirosa. Eu passei a fazer uma outra estratégia. Minha esposa é alérgica, né? As crianças são muito alérgicas. Eu deixo perfume dentro do carro. Chego na escola, eu chego cheiroso, né? Aí, um dia a aluna falou assim: o senhor está cheirando o perfume do meu pai. Eu me senti importante. Falei, hoje eu estou comparado com o pai da menina, rapaz, que legal, hein? Falei, é assim, ó, as pessoas de bom gosto usam isso aí mesmo. Você acha, querido? Vaidade foi Salomão ter 1000 mulheres, condenou 1000 mulheres a não ter um esposo. Isso é vaidade, egocêntrico. Ele não podia, ele pegou. Meus queridos, presta atenção comigo. Por mais que ele fosse o bambambam das coisas, ele ter 1000 mulheres, não tinha cartão de crédito, é óbvio, eu sei. Mas ele condenou 999 a não ter um esposo, a não ter alguém para compartilhar, a não ter alguém para deitar na cama e falar: nossa, como foi seu dia? Como que foi? Lá em casa a gente fala assim: como foi o seu? Às vezes nós só temos esse momento, queridos. Quando você passa a ter mais de um filho, e quem tem mais de 2, eu vou falar assim, é ninja. Olha só. E aí, às vezes você só tem aquele momento para conversar, tem que trocar ideia ali, querido, que não dá. Bota as crianças tudo, que quer dormir tudo no seu quarto. Se você pisar, você pisa na cabeça de um, no pé do outro. E tem que ter cuidado, porque né, tem que levar para o hospital, depois se machucar. Então, você toma cuidado. Aí você fala: e como foi o seu dia, amor? Ah, o meu foi bom. Ah, o meu também foi, massa. Tá todo mundo doido para dormir, mas você tem que trocar aquela ideia ali rápida. Você imagina, nenhuma das 999 teve essa oportunidade. Egocêntrico, egoísta, privou um monte de mulher de ter um futuro bom. Aí o pessoal fala: vaidade se arrumar. Então anda feio. Então anda de qualquer jeito, para você ver se as pessoas querem ter um contato com você. Não é isso, queridos. A gente tem que largar da nossa vaidade. Fica julgando demais os outros. Ah, aquela camiseta não gostei não. Aquela roupa não ficou legal. Cuide sua vida, rapaz. O Senhor te chamou para ser um corpo ajustado. O corpo ajustado, a função do pé é caminhar, querido. Não interessa se o coração está batendo descompassado, a função dele é caminhar. Então ele faz o quê? Ele caminha. O coração, ele vai bombear o sangue, e cada um vai fazendo uma coisa. E se cada um de nós aqui somos extraordinários, queridos, cada um de vocês e eu, nós vamos no corpo fazer alguma coisa. E você observa que cada órgão faz algo. Se cada órgão faz algo, eu sempre falava para meu pai: as pessoas que o Senhor provavelmente ganhar serão as pessoas que eu não vou ganhar, mas as pessoas que eu ganhar, provavelmente o Senhor não ganha. Eu tinha essa polêmica com meu pai, e o meu pai por muito tempo não gostava, achava que isso não era de Deus, e nós embatíamos, falando: não adianta. E aí minha mãe fala assim: você tem o mesmo gênero do seu pai, se falar que pau é pedra, vai morrer pedra. E aí fica daquele jeito. Eu falava para meu pai, e nós chegamos, é lógico, eu também cheguei num estágio de parecer um pouco mais com ele. E aí a gente fala assim, a gente vê que isso é uma verdade. Querido, de repente a forma que você se expressa são pessoas que você vai ganhar, e que eu não teria essa possibilidade. São pessoas que não vão, o bispo não vai ganhar, mas aqueles ganhar de repente é que você não ganha. E se nós somos um corpo ajustado, nós estamos ganhando o tempo todo. A igreja está expandindo, a igreja está crescendo, o reino está crescendo, nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos crescendo, nós estamos atingindo, e nós estamos ficando maduros. E aí o cumprimento do irmão não me fere tanto mais não. Você fala assim: ele esqueceu, ele não está bem hoje. Ou você só vai falar assim: ele é de lua, mas eu gosto dele. Amém? Você consegue compreender que você é especial? E que nós somos um grupo de pessoas extraordinárias? Você consegue se olhar como extraordinário? Cara, eu estou muito empolgado hoje. Hoje eu dei uma aula de Revolução Francesa, eu comecei a arrepiar, porque eu fiquei tão empolgado do que eu estava falando. A menina chegou lá e falou assim: olha como que o nosso testemunho conta. Ela falou assim: agora eu comecei a gostar de história. Eu falei: caraca, tem quase virar pirueta para a menina gostar. Mas valeu, porque eu também gostei. Eu saí empolgado lá, querido. Quando você ouve alguém empolgado com o que fala, não é bom? Se você quer atingir aquele irmão, quer falar com ele, quer tirar alguma... pega o que ele mais gosta de falar, querido. Eu lembro que quando eu ia para casa do meu sogro, era difícil, querido, sabe por quê? Eu não tinha assunto com ele, e eu sabia que ele falava de futebol. Eu vi o resumo do futebol para conseguir falar, mas eu não assisto nada, não entendo nada. Mas para ter uma ideia, eu falava: você viu aquele cara lá, milhões que o cara ganha, né, meu? Já deu start nele. Para ele virar meu amigo, eu queria ser amigo dele. Eu tenho que falar coisas do mundo dele. E assim a gente vai trocando uma ideia. Você está entendendo, querido, como que é fácil? Pega alguém que gosta de comida aí. Pode me chamar depois do... Não, não é? Fala para o cara que me planeja móvel, fala aquela piadinha para ele assim: é mentira que os marceneiros falam. Primeiro, qual que é?
Vou te vender um móvel planejado, porque o cara planejou fazer uma mesa, virou um guarda-roupa, meu Deus. Ou ele planejou ser um guarda-roupa mesmo. É uma piadinha, não é? Mas você entende que tudo é planejado? E eu consigo, através disso, começar a falar, ter um relacionamento com ele? Se ele não gostar, aí vai ser um BO, né? Mas eu posso abrir uma oportunidade para me ajustar com ele, não posso? E que nós podemos nos ajustar, não podemos? Por mais que nós temos diferença. Você está entendendo que a palavra não se preocupa com a sua diferença com o seu irmão, mas se preocupa em você se ajustar? E o negócio que é de se ajustar é eu que me ajusto, não o irmão. No entanto que a palavra diz assim, querido, quando alguém peca contra você, é você que vai lá e pede perdão. Mas para ir contra aquilo que a gente aprendeu no mundo. O cara pecou contra mim, então eu falo assim, ele é um sem graça mesmo, não vou dar moral para ele não. Na minha época a gente falava assim, é um prego. Tem gente que é dessa época do prego? A minha mulher fala assim, fica gelo. Ninguém fala mais isso, estamos ficando velho. Então assim, querido, nós que nos ajustamos, não é a pessoa que se ajusta a nós, queridos. Você tem que começar a crescer. E isso às vezes é difícil, porque eu também sou assim, querido. Não pensa não, tá? Eu também sou cabeção, muitas vezes. Então assim, olha só, a palavra diz assim, no verso 16, dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas. Ou seja, é praticamente que nós andando de mão dada, querido. Você gosta ou não, se vira, passa a gostar. Olha só, e cresce e edifica a si mesmo. Ou seja, nós edificamos a nós mesmos. À medida que nós edificamos a nós mesmos em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, nós crescemos, nós avançamos. Então você está pronto para entregar tudo e obedecer ao Senhor? Em ser algo ajustado? Não ter uma fé julgadora, ser um crente maduro? Você está preparado? Porque você vai ver coisa, querido. Lembra da gurizinho que fala assim, você vai ver coisa, você vai ver coisa. Aquele irmão conta um monte de piada no meio da palavra. Cada um pega de um jeito, querido. Pega os 12 apóstolos lá, cada um era de um jeito. Qual que era o mais cabeção? Esse acerta, é o nome do meu filho, era o Pedro. Foi o único que teve coragem de falar para Jesus que não amava ele. Aí você pensa, caraca, o cara falou para Jesus que não amava ele, esse já ia para o inferno de cabeça para baixo, certeza. Aí não falou não, então vai ler a Bíblia, que ele falou assim, tu me amas? Na minha versão atualizada é assim, tipo assim, Jesus, né? Não é aquela coisa de amor, assim, mas tipo, não, esse negócio de amar homem é difícil, Jesus. Você me ama, Pedro? Malemar. Na terceira vez, dá a entender que Pedro fala assim, eu não amo do jeito que o Senhor espera que eu amo, mas eu posso aprender. Cara, tem cara mais corajoso que Pedro, e era o mais difícil. Falou, Jesus, não, jamais o Senhor, que Deus vai lavar meu pé. Jesus fala assim, você vai ser do diabo se você não deixar lavar o seu pé. Então me dá um banho. Pedro, também não é exagerado, não vou te lavar, é só o pé, rapaz. Você acha que não tem assim na igreja? Na igreja o Pedro sou eu e você. Porque às vezes dá um conselho e você não ouve. Você pergunta, vem, ouve a palavra e não ouve, faz diferente. Mas dá tempo, querido, de ser um corpo ajustado, querido. Dá tempo de começar a compreender que o irmão pensa diferente e deixa ele pensar assim, querido. O Senhor dos céus e da terra, que tem poder de tudo, está deixando. Quem é você para não deixar? Faz o seu papel de corpo ajustado. Amém? Não deixa que essas coisas possam nos parar, querido. Nós podemos crescer muito mais. O Senhor tem uma promessa para nós. De repente, você lembra lá na palavra que fala que o Senhor chamou um general para liderar 100, 50, 100 e tanto? E ali, sabe o que eu consigo entender? São a igreja, e aquilo é a igreja de 50, a igreja de 100, tem igreja de todo tamanho. Sabe por quê? Porque também tem membro de todo tamanho. Então assim, à medida que nós vamos ajustando, nós podemos sair dos 50 e para 100. À medida que nós vamos ajustando, nós podemos crescer. Agora pensa que Deus ia dar um terreno tão grande para a gente fazer uma igreja pequena? Vamos fazer uma quadra poliesportiva muito grande, um centro de treinamento, futebol, e nós estamos mexendo com a igreja, e nós vamos mexer só com futebol, é isso? Nós vamos fazer uma piscina, um centro recreativo para os irmãos, poder ficar mais um pouco atléticos, mais, uma vida mais saudável, mais fitness, e vamos fazer uma igreja pequenininha. Não, queridos, Deus tem um terreno grande para você construir uma igreja grande. Presta atenção, se a igreja é grande, tem espaço para a gente, não tem? Qual que é o nosso papel? Ser um corpo ajustado, as pessoas vão vir. Vou entrar, nem que for de curiosidade, querido, Deus tem suas formas, e não importa o que Ele vai fazer, é Ele que vai fazer.
Nós só temos que ser um corpo ajustado. Nós só temos que obedecer. Nós só temos que chegar no ponto de falar: Deus, eu vou entregar. Eu vou entregar porque até hoje eu não entreguei tudo. Eu vou entregar o meu entendimento porque às vezes eu fico querendo julgar o que a pessoa diz. A fé é julgadora. Eu vou entregar, Senhor, a minha sabedoria, a minha inteligência, porque eu só acho tão superior às pessoas que falam naquele lugar. De repente Deus quer te usar, mas ainda não deu tempo de usar, porque você está muito preso na sua sabedoria, na sua inteligência. O Senhor não está preocupado com a sua inteligência. Às vezes você está preocupado em ser capacitado. Quem disse foi Einstein, que o Senhor capacita, né? Foi o Einstein. Não está na Bíblia, querido. Às vezes a gente já até falou que Deus capacita, está na palavra, não leu nada, soltou um cretelhês. Mas sim, o Senhor ainda tem paciência para fazer eu e você ser um corpo ajustado. Você está disposto a entregar isso para Ele? Você está disposto a entregar mesmo? A entregar a sua inteligência, a sua sabedoria? Você está disposto a entregar a sua família para Ele, para que Ele possa cuidar? Mas eu penso muito na minha família, porque meu pai foi um homem que cuidou muito da família. Foi não, né? E aí, eu tenho isso como exemplo, e eu penso, às vezes eu sempre pensei que em tudo eu tinha que ter a capacidade de suprir eles. Um dia eu tive que ir para o pronto-socorro com a minha esposa, e ela estava sentindo uma dor, e eu comecei a chorar lá sozinho, porque eu não queria chorar na frente dela. E eu falei assim: Deus, eu sou o pior dos seres humanos, sabe por quê? Porque embora eu tenha feito uma faculdade, me tornado um profissional, eu sou incapaz de pagar um plano de saúde de minha mulher. Eu sou muito ruim, eu sou muito porcaria, porque eu não consigo ter uma capacidade financeira para dar algo melhor para ela e deixar ela sentada nesse banco. Aquilo me agoniou, aquilo mexeu comigo, aquilo começou a me abalar por dentro. Eu falei: eu vou vender tudo que eu tenho e vou embora desse país. O Senhor falou assim: ela só está aí para você aprender a confiar. O Senhor falou comigo. Na hora eu pensei: Deus, eu fraquejei. E quando eu fui ler o texto, eu falei: eu vou ler alguma coisa. Não é fazer uma sorte com a palavra. Aí veio aquele texto falando que a nossa leve e momentânea situação, ela passa. Aí eu comecei a pensar que Cristo apanhou. Será que eu teria a capacidade de apanhar pelos meus irmãos? Mas um corpo ajustado, querido, ele consegue entregar. Ele consegue entregar uma profissão. Ele consegue entregar uma família, porque o Senhor é aquele que cuida, querido. O Senhor é aquele que cuida. Eu sei que falando aqui parece ser muito fácil, e eu garanto para você que às vezes não é. Mas o Senhor está te perguntando hoje: você está pronto a entregar para fazer parte de um corpo ajustado? Lembra aquilo que você tem mais medo? Sabe o que o Senhor fala nessa noite? Que tem muitas pessoas com medo aqui. Medo de entregar aquilo que você sabe que deveria entregar. E eu não estou falando de oferta não, tá? É mais que isso. A gente aprendeu que não é dinheiro. Na maioria das vezes não é. Você está pronto para entregar? O trabalho é nosso, queridos. O papel é nosso. Então você está pronto para entregar tudo e obedecer ao Senhor, para que seja manifesta a vontade de Deus em nós, para que sejamos ajustados? Baixa a sua cabeça em nome de Jesus. Deus, a palavra ela é sua. A função do homem é falar, porque a palavra diz que como as pessoas vão crer se não tem quem fala? Nós sabemos que o Senhor fala, porque o Senhor falou para Abraão, mas o Senhor também usa a boca daqueles que são pó e barro. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor, Deus. Nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, com o desejo de entregar, Deus. Uns vão entregar um emprego, uns vão entregar as emoções, outros vão entregar as lembranças, Deus. Aquela lembrança de quando você apanhava do seu pai. Você lembra que você apanhava e você achava que ele era muito ruim, você gerou um ódio dentro de você contra aquele homem, você está pronto para entregar isso? É um trauma e o Senhor quer te libertar nessa noite.
Você lembra quando você se sentiu inseguro, tão inseguro, que você, quando perdeu aquele emprego, você achava que você era a pior pessoa do mundo? Você está pronto para entregar isso, esse sentimento? O Senhor quer te libertar disso, para que você possa ser um corpo ajustado. Você está pronto para entregar aquela lembrança que você viu do seu pai agredindo a sua mãe? Você está pronto para entregar isso hoje? Que o Senhor quer te curar para que você seja ajustado. Você está pronto para entregar aquela mágoa que você tem da sua família, de alguém, do seu familiar? Você está pronto para entregar isso para que seja um corpo ajustado, fazendo realmente a função que é devida? O Senhor te chama hoje para entregar, querido. Você está pronto para entregar o seu relacionamento? E deixar o Senhor fazer o que tem que fazer, queridos? Você está pronto para deixar de fugir, porque você sabe que o Senhor já te chamou para fazer tantas coisas, você sabe que você deveria estar fazendo, e fazendo mais do que faz hoje, mas você está pronto para entregar esse espírito de independência, e começar a andar como um corpo ajustado? O Senhor te chama hoje para entregar, queridos.